Divisão geográfica. Falemos agora um pouco a respeito da divisão geográfica do gigantesco Saturno. Conforme escrevi antes, seu volume planetário é calculado em cerca de 10 vezes o volume da Terra, dividindo-se em mais de 5.000 regiões geográficas ou países saturninos, subdivididos estes em frações, possuindo cada qual o seu próprio núcleo administrativo. No desejo de satisfazer a natural curiosidade dos leitores, eu darei a seguir não as denominações dos países saturninos, mas a sua tradução ou significação em caracteres latinos. Temos assim um país dos mais extensos e densamente povoado, cuja denominação pode ser dada como -Nol, a significação mais aproximada do seu nome em linguagem própria. Este grande país possui idioma próprio, como é natural, e uma população calculada em mais de 4 bilhões de habitantes. É considerado um dos mais importantes países de Saturno. Sua capital, precisamente onde estagiaram as almas caravaneiras, oferece um aspecto deslumbrante pela sua topografia bastante plana e tratamento esmerado de sua urbe. O nome desta cidade, em tradução literal para o idioma português, significa pedra brilhante, talvez devido às grandes jazidas desse tipo de pedra, cristal de rocha, em suas imediações. Os felizes habitantes desta grande cidade são apelidados de brilhantinos, com cujo apelido eles se sentem bastante felizes. Mas referirei ainda outros nomes de países saturninos, como por exemplo o Igu-Ara, Igu-Altiara, o som mais aproximado do seu designativo em Saturno, um país também muito extenso e com idioma próprio. Sua população deve exceder de 1 bilhão de habitantes. Possui várias universidades e mais de 200 cidades importantes, com diversos templos religiosos, em cada uma delas para atender à frequência diária dos seus habitantes. O nome da sua capital, vertido literalmente em caracteres latinos, pode ser dado como Ab-Arsi-Na, Ab-Arsina, nome que se supõe oriundo da grande quantidade ali existente de um tipo de madeira de alto valor denominada Ab-Arsi. Supõe-se que do nome deste tipo de madeira tenha resultado o nome da sua capital. Os residentes nessa cidade são conhecidos por abiárcinos. Citarei ainda o nome de outro grande país saturnino, segundo o seu correspondente significado em caracteres latinos. Trata-se de um país situado no interior do planeta, sem nenhum contato com os mares de Saturno, tido, entretanto, como dos mais ricos do planeta, pela sua extensão e valor das suas numerosas jazidas de minério de excelentes qualidades. Nele se acham instaladas grandes indústrias metalúrgicas, tornando esse país um dos mais ricos e poderosos do grande planeta. O seu nome, em versão literal, em caracteres latinos, tem o som de com-du-mil, condumil, atribuído à sua localização geográfica, traduzida por longe do mar ou afastado do mar. Este país, com uma população estimada em aproximadamente 2 bilhões de habitantes,
espalhados em cerca de 1.500 cidades e vilas, ostenta para mais de 5.000 templos com frequência diária e umas 3.000 universidades. Dotado de numerosas vias terrestres de comunicações, sobretudo importantes estradas de ferro eletrificadas, os habitantes de Condumil, os condumilanos, viajam com facilidade por toda parte, inclusive pelos seus serviços aéreos muito desenvolvidos. Todos estes nomes e dados que aqui vos ofereço constam dos relatórios que possuímos no alto, sendo uma parte deles extraída do relatório da caravana de almas terrenas que estiveram recentemente em Saturno, e outra parte registrada pelas almas que têm estagiado naquele planeta gigantesco. O que de tudo se deduz é a grandiosidade e adiantamento de quanto existe em Saturno, um planeta que alguns dos maiores astrônomos da Terra, por falta de maiores informes, consideram um planeta ainda em formação. Verificamos, porém, que assim não é, por ser densamente povoado por um tipo de almas bastante mais adiantadas, científica e espiritualmente, que as almas terrenas do presente. Ficando Saturno tão distante da Terra, é natural que os astrônomos terrenos não tenham conseguido obter dados mais aproximados da realidade, o que é perfeitamente aceitável pela impossibilidade de varar com seus limitados instrumentos tão longa distância através do cosmo. Ficareis sabendo de agora em diante que se trata realmente de um dos planetas mais adiantados do nosso sistema solar, para onde seguem frequentemente numerosas almas terrenas em estágio de estudos e aperfeiçoamentos científicos. Estas almas terrenas, após estágio mais ou menos longo, nunca inferior a cerca de 200 anos do calendário terreno, regressam ao ciclo terreno, portanto, ou melhor, portando os mais variados registros de suas observações no solo saturnino, e ei-las a reencarnar na Terra, com o objetivo de aqui implantarem os adiantamentos constatados em Saturno. De uma observação recentemente feita do nosso plano, temos constatado que alguns melhoramentos existentes em Saturno já estão sendo ensaiados na Terra. Por exemplo, asas flutuantes que estão sendo ensaiadas por um país da Europa. Embora a relativa tranquilidade dos mares terrenos não requeira aquele dispositivo. Em todo caso, se aplicado nos mares terrenos, muito contribuirá para a maior serenidade da navegação. Outro elemento do progresso saturnino, também relacionado com a navegação marítima, é o tipo de barcos dito voadores, que estão sendo construídos também em países europeus e já em uso entre vós. Este tipo de embarcações leves de Saturno, depois de bem estudadas para aplicação nos vossos mares, poderá oferecer deslocamentos rápidos entre as cidades marítimas da Terra, com toda a segurança. Podeis ficar, então, certos de que os técnicos da construção de tais embarcações são almas que viveram em Saturno e lá anotaram esses interessantes melhoramentos. Regressando à Terra, com o apoio do Senhor Jesus, estão procurando implantar neste pequeno mundo os melhoramentos que puderam observar naquele verdadeiro gigante do espaço.